E esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje. Falarmos sobre a supremacia de Cristo na paternidade. O texto base que nós vamos usar é a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E eu quero convidar você já a tomar a sua Bíblia e chegar no texto de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos falar hoje sobre a supremacia de Cristo na paternidade. Então, esperamos em Cristo ser um tempo abençoado, um tempo que certamente a palavra vai nos instruir, vai deixar para nós do seu poder para nos submeter em obediência e fazer as mudanças e os ajustes necessários para que tenhamos uma vida que o glorifique. Antes de tudo, com a sua Bíblia aberta, nós vamos pedir a ajuda de Deus e assim nós vamos fazer a nossa introdução e a leitura do texto em seguida, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado. Estamos juntos aqui como igreja para nos curvar diante da Tua palavra. Dar-nos um coração sensível, um coração aberto, ensinável, que a Tua palavra ela continue ocupando o lugar central na nossa vida. Abençoe essa igreja, abençoe o pastor Márcio, o pastor Horácio também, a equipe pastoral, diáconos, a liderança como um todo, e esteja abençoando, Deus, o ministério dessa igreja local. Continue fortalecendo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu estava pensando aqui na nossa introdução, e dias atrás eu fiz uma leitura em um livro pequeno, escrito pelo pastor David Murky, ele escrevendo sobre 151 boas ideias para educar filhos. E uma das leituras, ou dos dias lá que ele compartilha, ele traz para nós aquele texto precioso de Gênesis, capítulo 5, quando ele destaca sobre a vida de Enoque. E o texto lá no verso 22 do capítulo 5, verso 22, o texto diz que andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos. A observação que o David Murky faz é que havia algo especial na vida daquela criança, daquele filho, que fez com que ele se voltasse para Deus e decidisse então buscar em Deus, na sua graça, sabedoria e tudo mais que se é preciso para educar os filhos. Então eu quero trazer essa ideia para você, pai, de modo mais especial, mas certamente as mães, os filhos, de alguma forma, toda a igreja é abençoada quando falamos sobre família, quando falamos sobre a palavra de Deus, né? Ou seja, a família aponta para o Evangelho, então tudo que o Evangelho nos traz é benéfico, é abençoador. Então eu quero chamar a sua atenção para esse desafio, essa experiência de todo pai, de buscar em Deus a graça, a sabedoria e tudo o que precisamos para empreender esta missão, essa tarefa, de modo que glorifique a Deus. Que pai que nos dias recentes já não se sentiu desprovido, né? A gente pode até usar assim essa ideia de quem não já se sentiu como lixo pela maneira muitas vezes que disciplinou o seu filho, talvez de uma maneira áspera, talvez de uma forma inapropriada, talvez num contexto de ódio, de gritaria, talvez agindo também com igualmente infantilidade, ultrapassando muitas vezes os limites da disciplina até mesmo corporal. Que pai entre nós nunca sentiu totalmente derrotado, desanimado pela criação de filhos, da maneira como a gente tem lidado? Que pai entre nós nunca chegou ao fim entendendo, ora, parece que já deu, ou seja, a corda já esticou o que se deveria e nós não temos respostas, nós não temos meios para lidar com as dificuldades da criação dos nossos filhos. Então, se você já passou por essas circunstâncias, por essas situações,
Nesta noite eu quero trazer uma boa notícia da parte de Deus para você. E essa boa notícia, certamente, como é o Evangelho, ela é acompanhada, ou seja, ela antecede com uma má notícia. E a má notícia é que o nosso coração, ele é assim. Nós somos de barro, nós somos frágeis, nós somos fracos. E muitas vezes, sim, no exercício da paternidade, nós vamos nos sentir meio que fraco, sujo, miserável, nos sentiremos pecadores em relação à maneira como deveríamos lidar. Então essa é a má notícia. Nós somos fracos, nós somos falíveis. Em si mesmo nós não temos os recursos, nós não temos a sabedoria. Mas a boa notícia é que, de fato, em Jesus Cristo, o nosso supremo Salvador, aquele em quem nós temos os tesouros da sabedoria, aquele que é a nossa esperança, nós temos graça, sim, e nós temos então sabedoria, e tudo o que precisamos em Cristo nós encontramos para sermos desafiados nesse processo, nessa caminhada, a sermos transformados por meio da paternidade, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, enquanto aqui nós adoramos a Ele. Então eu queria deixar essa palavra introdutória para você, dizer que em Cristo há esperança para nós, dizer que na família cristã é um ambiente onde a supremacia de Cristo, o senhorio de Cristo, essa família, esse lar vai ser o ponto central, né, de espelhar, né, de espalhar esse exemplo onde todos, com seus devidos papéis, vão estar submissos à autoridade maior do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é no lar onde nós vamos treinar o temor a Jesus Cristo, onde a rotina e tudo que nós fazemos durante a semana deve, de alguma forma, centralizar e culminar exatamente na adoração a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós vamos pensar sobre a nossa rotina, nossa linguagem, nossos planos, nossos sonhos, né? O nosso lazer, o nosso trabalho, nossos estudos, tudo isso centrados aqui na pessoa de Cristo Jesus, ou seja, o senhorio de Cristo, a supremacia de Cristo na nossa vida vai fazer com que todas as coisas sejam reajustadas. Na verdade, Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou para nos trazer essa esperança e nos trazer de volta para aquilo pelo qual nós fomos criados. Então, sua vida está manifestando este crescimento, sua vida está mais e mais trabalhando esta transformação conforme é a proposta do Evangelho. Então eu queria ler com você aí finalmente o texto de Colossenses, capítulo 3. Eu queria ler com você de modo bem mais específico os versos 16, o verso 17 e aí nós vamos pular para o verso 21, que é o tema de hoje à noite. Nós estamos aqui então tentando caminhar um pouquinho no contexto conforme é o nosso propósito, tá bom? Colossenses 3, verso 16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Com gratidão no vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Novamente, ele enfatiza a ideia de graças a Deus Pai, com gratidão, no verso 16, e no verso final aí, na parte final do verso 15, ele menciona novamente a ideia de ser de agradecidos. Então, preste atenção. Aí é nesse contexto
de gratidão por estarmos em Cristo, debaixo da submissão de Cristo, é que nós vamos fazer o quê? Vamos olhar agora o verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Para que não fiquem desanimados. Então, nós vamos olhar um pouquinho esse contexto aqui da submissão a Cristo nesse contexto do lar cristão. Pelo menos vamos aqui prestar atenção nesse contexto familiar em que Paulo, escrevendo aos Colossenses, nós já podemos detectar até aqui o capítulo 3, Paulo pintando esse quadro onde a imagem de Cristo está sendo pouco a pouco desenvolvido aí na nossa vida. Cristo Jesus, ele começou um processo de transformação e é tão somente no controle do Espírito Santo e pela habitação da palavra, conforme nós estamos verificando aqui no verso 16, habitar a palavra fazer morada em nós, é que o resultado de transformação profunda vai ocorrer na minha e na sua família. Meus queridos irmãos, não podemos ser aquilo que Deus deseja que sejamos, a parte da palavra de Deus. Então fica aqui já esse contexto mais geral em que Paulo está, de todas as formas, deixando claro em toda esta carta a centralidade de Jesus. Nos falta algo, e o que falta é Jesus. E Jesus Cristo, ele precisa ser supremo na nossa vida, e o lugar desafiador para que isso comece é no nosso lar. E uma área específica que nós vamos abordar hoje é a questão do exercício da paternidade. E nós vamos então perceber essa relação de submissão que está no contexto da gratidão por sermos de Cristo Jesus. Esse contexto aqui de gratidão é onde vai se expressar a esposa submissa, onde se expressa o amor do marido, né? O marido se obedecendo também este princípio, e nós vamos perceber também os filhos obedecendo e os pais cumprindo também a sua responsabilidade, Então nós vamos ver aqui no verso 21, frase por frase aqui: Pai, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Nós vamos aqui separar esse versículo em três partes. Primeiro nós vamos ver o responsável, o pai. Depois nós vamos então ir para a ordem, para o mandamento: não irriteis os vossos filhos. E finalmente a consequência, o resultado pretendido é para que não fiquem desanimados. Então vamos pensar nessa divisão simples do verso, para nós então fazermos aplicações para a nossa vida familiar, para que o Evangelho ele continue sendo glorificado. Em primeiro lugar, vamos pensar aqui, conforme o verso 21, pais, o responsável, o pai. E conforme aqui o verso 21, e fazendo aqui um paralelo com a carta aos Efésios, capítulo 6, também verso 1, nós vamos identificar aqui a fala direta aos homens sobre criação de filhos. Aqui o texto, o autor vai falar diretamente com o pai. Não é os pais no sentido aqui pai e mãe, mas o pai. A responsabilidade dirigida à figura masculina, os homens, né? Então, por que será isto? Creio que em todo esse texto, como também em Efésios capítulo 5, o Espírito Santo ele vai direcionar algumas ordens nas áreas em que nós somos mais frágeis, mais fracos.
E eu creio que, pensando na submissão, por exemplo, que é requerido da mulher, pensando, por exemplo, no amor, né, que é requerido do homem, pensando na obediência, que é requerido também dos filhos, nós entendemos que a necessidade nossa, masculina, os homens, no exercício da paternidade, vem aqui essa exigência, essa observação da Escritura direta para nós. Cada texto aqui toca essa área que é realmente a necessidade, é a área fraca, é a área que nós precisamos de Cristo, do Espírito Santo na nossa vida. Então é assim a ordem direta para os pais. O termo aqui não é genérico, o termo aqui não é progenitores, como ocorre nos versos anteriores, mas ele é específico, como aquele que é o último responsável pelo andamento do lar, pela criação dos filhos. Isso não significa que as mães não tenham a responsabilidade, ou que as mães também não são propensas a irritar e desanimar os filhos, né? Só que muitas vezes o papai, né, ele tende a fazer isso mais. Os pais, eles têm essa fraqueza de ir com mais força, de extrapolar na sua responsabilidade, no seu papel, e aí vem então a ordem divina para que o pai tenha cuidado, para que ele verifique que está fazendo de forma correta. Então, a minha proposição está aqui sendo trabalhada neste contexto de Colossenses sobre a vida grata à submissão, em submissão a Jesus Cristo, e nós vamos falar aqui sobre exatamente o desafio de como que a supremacia de Cristo, como que Cristo ele assume uma importância na nossa vida a tal ponto de nós estarmos debaixo dessa obediência e não irritar e provocar os nossos filhos a ponto de desanimá-lo. A suficiência de Cristo, e tão somente Cristo em nós, nos capacita a não irritar e provocar os nossos filhos, de modo que eles, a ponto que eles então sejam levados ao desânimo, tá bom? Primeira observação é o responsável. O responsável é você, pai. O responsável sou eu. Está falando aqui da nossa responsabilidade. Então, o mandamento é para mim e para você. A palavra aqui de Deus, ela é direta para mim e para você, papai. Então, como é que nós temos procurado em Cristo Jesus ajuda, sensibilidade, entendimento a respeito do conhecimento que nós temos dos nossos filhos? Quem tem mais de um filho sabe que cada um é diferente, e nós precisamos com sabedoria entender a natureza e a personalidade, né, de cada um, e assim trabalhar o nosso coração na nossa fraqueza, não por nós mesmos, mas por causa de Jesus, para que a glória seja dada a Ele. Você é responsável. O texto está falando com você, o texto está falando comigo. E o que ele está falando? Vamos para a segunda parte do versículo, aí do verso 21, que então, depois dele estabelecer o responsável, ele coloca então, não irriteis os vossos filhos. Vamos falar aqui sobre exatamente o comando. O comando é não irriteis, ou seja, não provoquem ressentimentos. Pode ser esse o entendimento também. A ideia de irritar é um verbo traduzido como aparece pelo menos 2 vezes no Novo Testamento. Aparece aqui em Colossenses, capítulo 3, verso 21, e vai aparecer lá em 2 Coríntios 9, 2. E o significado básico aqui é provocar, é incitar o rancor, né? Por exemplo, lá em 2 Coríntios 9, 2, Paulo usa essa palavra no sentido de estimular, tá? Então, é estimular uma ação.
Mas aqui o significado mais comum é estimular a ira, é estimular alguém a esse sentimento de ira. E essa ira sendo levada para outros níveis nas nossas emoções, como até mesmo o ressentimento, a mágoa, e isso pode caminhar numa direção que vai levar, inclusive, à depressão e num estágio mais profundo, até mesmo, como a gente tem percebido no contexto mundial hoje, o suicídio. Né? Então, é essa ideia de irritar, é a ideia de incitar, é provocar alguém, estimular alguém a essa condição. Então, conforme é o paralelo em Efésios 6 e 4, não provoqueis vossos filhos a ira. E ali o contexto deixa muito claro que está tratando de algo pecaminoso, né? A ira pecaminosa. Né? Então, nós vamos pensar aqui nessas irritações que podem ser de dois tipos. Né? As que provocam para o bem ou para o mal. Nós temos, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 10, quando o autor, a partir do verso 23, 24, a gente conhece muito bem o 25, né? Não deixar de congregar, mas antes ele fala lá, o autor, para que a gente seja estimulado, estimular uns aos outros, ao amor e as boas obras, né? Estimular os nossos irmãos a boa conduta cristã. E lá no capítulo 12, verso 11, vai falar também da disciplina, que nunca é agradável, mas o fim é proveitoso. Trabalha lá a questão do nosso caráter sendo polido como uma pedra preciosa. Então, nesse caso, a irritação forma uma pérola, ou seja, a ideia de estimular, né? A ideia de estimular, essa ideia de incitar na direção do bem. Nesse caso aqui é o aspecto negativo. Situações na família em que o pai, por ser responsável pelo lar, ele acaba não atentando para o funcionamento da casa. Então, pode ser que nesse contexto familiar existam coisas que pesam, existem coisas que sobrecarregam, e a tal ponto de essa condição de convivência, até mesmo de hábitos, até mesmo de uma rotina, vai levando este filho, estes filhos, ao desânimo. E a gente pode pensar na forma como a nossa natureza, tão ruim, tão perversa, às vezes ela falha, né? No sentido de exigirmos demais dos nossos filhos, cobrarmos demais dos nossos filhos, pegar, né, no pé, não só para algo positivo, né, de encorajamento, incentivo, querer que as coisas sejam corretas, querer que as coisas funcionem de uma forma básica, como cuidar do seu quarto, arrumar sua cama, ser dedicado aos seus estudos, mas a gente pode também usar isso de uma forma também equivocada, de uma forma errada, e a gente pode ter dificuldade nesse padrão duplo aqui, e a gente vai muitas vezes ter que caminhar para um posicionamento até mesmo de ridicularizar, né, nossos filhos e fazer ataques físicos ou nessa relação de depreciação, né, do seu corpo ou do seu caráter. Então são condições naturais do homem sem Cristo, do homem a parte do Evangelho. E agora, debaixo do senhorio de Cristo, nós temos em Cristo os recursos para então obedecer a este comando de não irritar os nossos filhos. Então, à medida que a gente vai identificando a caminhada difícil, nós podemos aqui, pela graça de Deus, direcionar os nossos filhos para que eles encontrem em Cristo também o que eles precisam. Então, na prática, o que o mandamento aqui, o que a ordem está pedindo de nós, né? Não provocar os filhos. Está no contexto, por exemplo, né? Estava estudando recente aqui com a igreja, estamos estudando o livro de Gênesis.
E a gente percebe um elemento repetitivo na família patriarcal, né? Que é a ideia da preferência, que é a ideia da rivalidade, que é essa ideia dos pais, muitas vezes, em relação aos filhos, ter o seu querido, porque esse filho parece comigo, gosta do que eu gosto, né? Então, o ambiente familiar ele pode se tornar muito prejudicial, disfuncional, pela maneira, muitas vezes, que nós nos predispomos, né, a um ambiente de rivalidade, criando contendas e inimizades entre eles. Ou até mesmo a ideia dos pais que adotam com severidade aí a disciplina excessiva, o tratamento áspero, castigos pesados, críticas constantes, humilhação, zombaria, às vezes falta com a palavra em relação a compromissos, fidelidade na condução, né, desse relacionamento, e agem com parcialidade, levando muitas vezes os filhos a se sentirem injustiçados, ou seja, na própria casa, na própria relação paternal, olha para o pai e vê o pai como alguém injusto, alguém que não modela ou não transmite a ideia de justiça, de retidão, de postura correta. Então é muito importante que a gente se atente a isso. Você pode provocar a ira aos seus filhos nessa predisposição à rivalidade, ambiente hostil, ou até mesmo adotando uma postura severa, impiedosa, né? Nessa abordagem de falar e de tratar os nossos filhos. Também, de acordo com Provérbios 13 e 24, nós temos também aqueles que tratam os filhos com indiferença, né? Com indiferença. E aqui, com indiferença, eu estou falando de pais que não agem com disciplina, tá? Lembre-se que uma das marcas do amor leal, fiel, é a disciplina. A Escritura diz que Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Eu já vi pais dizerem que ama demais os seus filhos, mas esses filhos nunca foram repreendidos, nunca foram contrariados. Suas vontades sempre foram validadas, seus gostos sempre atendidos. Isso é tratar com indiferença, porque na verdade, no final, eles vão lembrar que não foram tratados com tamanha importância. Então é muito importante isso. Provérbios 13, 24 vai falar sobre isso. E há outras atitudes semelhantes que podem provocar decepção, pode provocar mágoas, pode provocar também rancor. Então nós temos que entender que a ordem não é nunca contrariar, tá? Essa é uma mentira, a distorção de Satanás. O texto não está dizendo que é para os pais não contrariar os filhos, mas aqui a ideia é insistir no respeito por não irritar os filhos pela posição que este ocupa, que o pai ocupa. Que ele não haja com o autoritarismo, que ele não haja assim, sem levar em conta exatamente esta honra, esse respeito, por estarmos debaixo do mesmo senhorio, do mesmo Senhor, que pede obediência, mas que também pede do pai exatamente essa conduta, essa conduta de acordo com o Evangelho no tratamento dos seus filhos. O ponto é que não irritemos os filhos sobre ou de modo desnecessário. Em essência, a ordem aqui é muito mais do que uma proibição, tá? É muito mais do que uma proibição. Aqui a ideia é não frustrar a criança. Então, não frustrar como? A resposta é: pais os pais que irritam seus filhos, principalmente quando
confundem autoridade com autoritarismo. Então aqui a ideia é o pai ter sabedoria pelo Espírito Santo, por estar na palavra, de não ultrapassar a linha entre a linha de autoridade amorosa e a autoridade ditadora, ok? Autoridade amorosa e autoridade ditadora. Então, esse é o cuidado aqui, esta é a essência do mandamento, da ordem, do comando, conforme nós estabelecemos aqui no início. Então, quando existe um padrão duplo, um para o pai e outro para o filho, o pai exige uma conduta do filho que ele mesmo não está comprometido a obedecer. Então a ideia de padrão duplo aqui, né? Então o pai, ele quer mandar no filho, ele grita para o filho, ele insulta o filho a determinado comportamento e prática que ele não está também comprometido. Então a ideia aqui o pai aproveita o seu tamanho, a sua posição, aproveita o seu intelecto, sua capacidade de autoridade para esvaziar o filho, ridicularizar o filho, pegar no pé desses filhos e nunca até mesmo pedir perdão quando falha, né? Então a gente, como pais, nós precisamos da graça de Deus para reconhecer que falhamos, que fracassamos. E a gente pode ensinar os nossos filhos também o caminho do perdão, o caminho da graça, quando nós agimos da forma como o Evangelho, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Caminhando para a parte final, o versículo ainda diz: para que não fiqueis desanimados. Nós já vimos o responsável, é o pai. Nós já vimos o comando, não irritar os filhos, em essência, é não confundir autoridade com autoritarismo, ok? E agora nós vamos ver o resultado, o desânimo, né? O desânimo. Então, vamos olhar aqui, tentando aqui a reconexão, vamos olhar aqui essa parte final do verso, tá bom? Tanto aqui como lá também em Efésios, capítulo 6, verso 4, os pais são proibidos então de provocar os filhos à ira. E o que preocupa aqui, e Deus aqui está tentando direcionar o ponto, que a ira é, em última instância, aqui o pecado, ou seja, antes do pecado e das mágoas, a ira ela está sendo colocada aqui antecipadamente. Então o ponto é que a ira é a última estação antes do pecado e das mágoas, né? Então o ponto não é tanto a irritação, mas o ponto aqui é o que esta irritação produz. Produz desânimo. Em outras palavras, a destruição do espírito, né, da criança, a destruição do espírito da criança. Então o foco do mandamento aqui é exatamente isso. Provocar ira, porque a ira é a última estação aqui, porque daqui vem exatamente essa entrada da realidade pecaminosa, onde nós podemos ver esse resultado drástico de mágoas, ressentimento, destruição. Paulo então ensina que os pais não devem nutrir ressentimentos, né, para que eles não desanimem. Desanimar aqui significa perder o ânimo, né? Desanimar aqui é a ideia de perder a coragem, é a ideia aqui de perder a paixão, né? De perder esse ânimo da vida. Então é muito interessante o foco aqui que Paulo está querendo dirigir o nosso coração. Então, desanimar essa ideia, e a gente precisa aqui levar em consideração
que muitas vezes o resultado na vida dos nossos filhos pode ser que ele perca, né, o ânimo, perca esse fôlego, essa motivação, essa disposição, e ele pode se sentir muitas vezes aí limitado, né, como se alguém deu um chute aí no estômago e ele não consegue respirar, ele não consegue ter uma vida altruísta, né? Então essa é a ideia que o mandamento está proibindo os pais, para que os pais tenham cuidado de com o seu tratamento rude, com o seu tratamento natural, né, do pai, né, falando aqui do homem, ele tem essa capacidade de gerar isso nos filhos, né? E por isso a importância do mandamento bíblico. Fica para nós, né, o desafio que, debaixo da supremacia de Cristo, você e eu podemos motivar o nosso filho para a direção correta. Como também a cautela, o aviso, a prudência de que nós como pais podemos provocar, motivar isso na vida dos nossos filhos, trazer desânimo para eles, né? Então, eu posso fazer isso com exatamente o entendimento que o texto nos traz, que a raiz do pecado no pai, ou seja, o nosso trato como pai aos nossos filhos pode provocar neles, né, o desânimo. Então, é a partir do nosso abuso de autoridade. Pai, com a sua autoridade, o pai de autoridade, ou com sua autoridade, ele pode tornar-se um pai autoritário, ditador, né? Como alguém que está tratando os filhos como escravos, né? Como escravos. Esses filhos não têm vontade, não têm opinião, não têm desejos, e a gente pode estar desenvolvendo isso de um modo duplo, né? Com exploração, com o nosso egoísmo, com a nossa disciplina severa, injusta, até mesmo a nossa preguiça, né, de não fazer o correto, a disciplina correta, com a nossa negligência. Então eu quero finalizar essa parte aqui, caminhando para o final, falando, né, dessa realidade. Como pais, nós temos a tendência de cair neste caminho natural com os nossos filhos. Por isso exige essa exortação que nos chama a um desafio sobrenatural de superarmos essa nossa tendência. Jesus, o nosso Salvador, ele é suficiente e ele então nos capacita a não irritar, não provocar a ira dos nossos filhos a ponto de desanimá-lo. Então esse é o entendimento, essa é a verdade que nós precisamos destacar aqui nesta noite, nesse domingo de celebrações aí mais uma vez do Dia dos Pais. É que somente em Cristo, debaixo da submissão do nosso Salvador, nós vamos nos colocar debaixo desta graça e vamos agir de modo sobrenatural, agindo de uma forma que a gente vai lidar com os nossos filhos a ponto de não irritá-los e provocá-los a ira e não desanimá-los. Esse contexto todo, só para finalizar aqui, é muito interessante que você observe onde é que esse mandamento, o ambiente em que esse mandamento está inserido. E eu queria terminar deixando aqui algumas principais maneiras pelas quais você, pai, vai ser encorajado a não irritar os seus filhos, ou seja, maneiras que a palavra de Deus nos dá para obedecermos a este mandamento debaixo da autoridade de Cristo. A primeira observação no próprio texto de Colossenses, capítulo 3, está aí, ó. Dá uma olhada aí, por favor. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Vale a pena você destacar que o próprio contexto vai nos dar maneiras de como obedecer
debaixo da submissão do senhorio de Cristo. Veja os versos 12 a 14. Revestivos como eleitos de Deus, vocês são santos, vocês são amados. A gente poderia falar muito sobre isso aqui, tá? Vocês já são santos, vocês são eleitos, vocês são santos, vocês são amados. Veja só quem são vocês. Os pais, olha quem são vocês agora, olha a posição que vocês ocupam. E ele diz: ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então nós temos aqui exatamente a ideia de uma vida graciosa, uma vida cheia de graça, uma vida onde nós estamos conscientes do perdão que recebemos, do privilégio que obtivemos em Cristo e podemos trazer isso para o ambiente do nosso lar. Então, você pode obedecer a este mandamento, observando e abraçando essa realidade de que nós podemos agora perdoar, nós podemos conviver num ambiente de graça. Pessoas que guardam mágoas são incapazes de perdoar. Pessoas que são incapazes de perdoar porque estão extremamente magoados, ressentidos, já abandonaram, ou seja, já tiraram a sua mão da graça. Então, os seus corações sempre são assim, com atitudes e ações que vêm do seu próprio coração. A gente não pode experimentar da graça de Deus. Então, pode ser que muitos pais sejam verdadeiros fariseus, tá? Então, cuidado aí com a manifestação da graça. Às vezes, esta é a causa, né, evidente da nossa fraqueza diante deste mandamento. Uma outra observação no próprio texto, eu quero destacar aí, é o verso 16. Obediência à palavra. Obediência à palavra. É habitar em nós a palavra. Quando nós temos uma vida permeada com a palavra de Deus, nós vamos encontrar a diretriz, a sabedoria e tudo o que precisamos para obedecer a este mandamento. Então, quando você não está na palavra, você está no risco de pecar e desobedecer este princípio aqui. E por fim, aí dos versos 18, ou verso 18 e 19, você tem esposas sede submissas ao vosso marido e também o marido amar a esposa. O que ele está falando aqui? Quando a gente tem um lar instável, quando a gente tem um lar organizado, em que todos entendem os seus papéis e pai e mãe, marido e mulher estão trabalhando essa harmonia debaixo da submissão de Cristo, isso vai facilitar bastante a obediência ao mandamento de não provocar ira nos nossos filhos. Então, você vai notar no verso 20, os filhos mesmo obedecendo. Por quê? Porque nesse contexto, quando há desobediência aos pais, que é uma característica desses últimos dias, conforme Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 3, então se não houver ensino dos pais quanto à obediência, à disciplina com Deus, então certamente isso vai ser um outro ponto de desgaste. Então, só observando aqui o contexto, você percebe exatamente esse entendimento da graça, um ambiente da graça. Você entende a necessidade da prática do perdão, você entende a necessidade da vida na palavra, dos casais, os cônjuges saberem a dinâmica relacional e, por fim, a questão aí da obediência bíblica sendo ensinada. Então isso vai ser o contexto favorável para que a gente possa, debaixo da submissão de Cristo, obedecer o princípio, né, que ele estabelece aí em relação, ou na relação de pais com os filhos. Eu queria, então, encorajar você a esta solução. Agarre-se firme
a graça de Deus. O irmão que é pai precisa assumir essa fraqueza e correr para aquele que de fato nos socorre, aquele que nos habilita, aquele que nos dá tudo o que precisamos para viver na piedade. Então, agarre-se à graça que nos está proposta aqui, a sua palavra. Busque a luz divina da revelação já que foi nos dada. E a partir disso nós vamos então experimentar essa manifestação como resultado do Evangelho na nossa vida. Nós vamos continuar clamando a Deus, em dependência dEle, como Enoque andava com Deus, quando ele viu que seu menino já estava ali como um presente, né, manifestando, quem sabe, a sua natureza pecaminosa. Ele não contou conversas, ele disse: olha, eu preciso andar com Deus. O filho ou os filhos é um grande encorajamento para que a gente se aproxime de Deus, para que a gente tenha um coração piedoso. Meu desejo é que essa palavra o encoraje, para que essa palavra também possa desafiar os pais a assumirem este compromisso de fazer tudo debaixo do senhorio de Cristo, porque tão somente é a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo, que vai nos capacitar a não irritar os nossos filhos ao ponto de desanimá-lo. Pelo contrário, nós vamos cumprir a nossa missão para a glória dele. Então Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, Deus continue abençoando essa amada igreja, que sempre vai ser referencial para nós. Deus continue encorajando nesse tempo de pandemias, nesse tempo de lutas, de medo, enfim. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.